Estamos muito gratos a todos por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos o nosso último tema desta série, da Reforma para a Saúde. O nosso tema, para concluirmos esta série, tem por título A Mensagem do Terceiro Anjo e a Rejeição da Reforma para a Saúde. Toda esta mensagem que Deus nos tem enviado é para que voltemos a andar nos seus caminhos. No nosso estudo de hoje vamos primeiramente ver nos testemunhos e nas Escrituras que Deus vai ter um remanescente, que Deus já tem um remanescente e que está na firme palavra, que está firme nos testemunhos e que prefere obedecer a um escrito está, mesmo que tenha de se separar da sua família, dos seus amigos e ainda dos amigos da igreja, porque isto é o que tem ocorrido ao longo de toda a história do povo de Deus. Deus sempre tem tido um povo remanescente fiel e verdadeiro. E mais, a própria palavra de Deus vai nos dizer no livro de Ezequiel que vem um grande castigo para todos aqueles que rejeitam a mensagem do terceiro anjo e da mesma forma a mensagem do braço direito desta mesma mensagem. Vejamos então o que nos diz Ezequiel no capítulo 9 e no versículo 8. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, aqui está a falar dos verdugos que vieram a Jerusalém, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Por que é que o profeta Ezequiel está a fazer esta pergunta? Porque no versículo 4 do mesmo capítulo diz-nos: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vemos aqui o anjo com o tinteiro de escrivão e que vai passando por Jerusalém. Vai passando pela sua igreja e vai colocando o selo de Deus vivo. Ou seja, vai colocá-los na verdade. E essa verdade encontra-se nas Escrituras e nos testemunhos. E aqui observamos que o anjo com o tinteiro de escrivão vai começar a fazer a separação entre o trigo e o joio, entre os fiéis e os infiéis, entre os que aceitam a mensagem do terceiro anjo e a reforma para a saúde, e os que rejeitam a mensagem do terceiro anjo e rejeitam também a reforma para a saúde. Por isso, o profeta Ezequiel pergunta a Deus se iria destruir a todo o remanescente, e a resposta é que não, porque todos os que têm o selo do Deus vivo estão protegidos destes anjos que vêm para destruir. Por isso vamos ler no livro Primeiros Escritos, página 118, e no primeiro parágrafo o seguinte: Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: Terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Então nós estamos aqui a ver neste livro de Primeiros Escritos que a obra da mensagem do terceiro anjo vem trazer separação, trazer essa divisão entre o trigo e o joio, entre aqueles que aceitam a mensagem do terceiro anjo e a reforma da saúde e aqueles que rejeitam esta mensagem. Por isso Deus está a enviar-nos esta mensagem para que nós tomemos a nossa posição, para que nós nos colocamos ao lado de Deus ou ao lado do inimigo. Sabem vocês que também a mesma palavra de Deus nos vai dizer na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 17, e este versículo nós já conhecemos muito bem. Mas vejam o que é que nos vai dizer Deus com todos aqueles que aceitam a mensagem do terceiro anjo, assim como com aqueles que rejeitam a mensagem do terceiro anjo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então Deus, a cada membro de igreja, a cada habitante de Jerusalém, Deus vai levá-lo a juízo. E a cada membro da sua casa vai julgá-lo de acordo com a luz que ele tem.
Por exemplo, se existe um povo nesta terra atualmente que tem mais luz do que qualquer outra geração, esse povo é o povo adventista do sétimo dia. A este povo Deus encheu de tanto conhecimento que aquele que se perder vai ser porque simplesmente decidiu desobedecer a Deus. E este juízo vai ser executado com cada membro que tenha aceito a mensagem do terceiro anjo e a reforma para a saúde, ou tenha rejeitado esta mensagem. Por isso, eu já vos dizia no tema anterior que muitos na atualidade estão a passar ao repouso da morte. Estão dormindo, estão morrendo e estão a repousar numa falsa esperança. E porquê? Porque quando eles passam ao repouso, passaram ao repouso rejeitando a mensagem do terceiro anjo e rejeitando a mensagem para a saúde. Queridos irmãos, não vão ressuscitar na ressurreição especial. Não irão vir o Filho de Deus. E porquê? Porque simplesmente rejeitaram esta mensagem. Enquanto os que aceitam a mensagem do terceiro anjo e a reforma para a saúde são os que vão ressuscitar na ressurreição especial, se até à volta de Jesus morrerem. Por isso é que o apóstolo Pedro continua a dizer: e se primeiro começa por nós? Ou seja, o juízo vai começar primeiramente por nós, Jerusalém, o povo de Deus, o remanescente deste último tempo. E depois diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Por isso é que aqui o apóstolo Pedro nos está a dizer que muitos na atualidade que estão a rejeitar a mensagem do terceiro anjo não vão entrar no reino dos céus. Somente vão entrar no reino dos céus os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso, quando nós vamos aos testemunhos, encontraremos que nos é dito exatamente em primeiros escritos e na página 69 e no segundo parágrafo o seguinte: minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente. E vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio. E vejam agora estas duas palavras que estão em destaque na cor azul: para dividi-los e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento, de maneira que as joias preciosas entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham os seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é-lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia. Tomem bem atenção nesta frase final da mensageira do Senhor. E deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. Estás a dar-te conta que a mensagem do terceiro anjo, número 1, traz divisão. Número 2, querido irmão, o que está aqui a dizer é que a mensagem do terceiro anjo nos faz deixar as nossas antigas relações, ou seja, os nossos antigos companheiros juntamente com os seus erros. Faz-nos abraçar a preciosa verdade e faz-nos também a mensagem do terceiro anjo abrirmos os olhos para vermos a nossa verdadeira condição. Mas é-nos dito aqui que os que rejeitam a verdade presente estavam-se fragmentando. Então, qual é a mensagem da verdade presente? Vamos continuar a ler neste mesmo livro de Primeiros Escritos, mas agora na página 249 e no segundo parágrafo, para que saibamos qual é a mensagem do terceiro anjo e o que é que ela provoca. É o Espírito de Profecia que nos vai dizer. E vejam o que é que nos diz. Muitos levantavam a voz para clamar: eis o noivo, e deixavam seus irmãos que não amavam o aparecimento de Jesus, e não toleravam ouvi-los falar sobre sua segunda vinda. Vi Jesus voltar sua face dos que rejeitaram e desprezaram sua vinda, ordenando então aos anjos que levassem
o seu povo a afastar-se dos impuros, para que não fossem contaminados. Os que foram obedientes à mensagem ficaram fora, livres e unidos. Uma santa luz brilhou sobre eles. Haviam renunciado ao mundo, sacrificado seus interesses terrenos, abandonado seus tesouros terrestres e dirigido seu ansioso olhar para o céu, esperando ver seu amado libertador. Encontramos aqui o que provoca a mensagem do terceiro anjo. Separa-nos dos impuros para que não sejamos contaminados. E se continuarmos a observar, vamos nós contactar que ao falar da mensagem do terceiro anjo, encontraremos que a mensageira do Senhor nos está a dizer que a mensagem do terceiro anjo vai trazer separação. Mas sabem vocês que também já lemos que esta mensagem do terceiro anjo tem muitos inimigos. Estes inimigos não querem que esta mensagem do terceiro anjo seja dada e não querem abraçar a reforma para a saúde, não. Por isso, aqueles que rejeitam a mensagem da reforma para a saúde, querido amigo e querido irmão, não nos iludamos. Estes que rejeitam esta mensagem de saúde não irão entrar no reino dos céus. Reparem no que é que nós vamos observar agora. Todos nós sabemos que existe um remanescente que surgiu em 1844 e todos sabemos que este remanescente que Deus levantou nessa data e que vai estar pronto para a segunda vinda de Jesus, para a transladação ao céu ou para a ressurreição especial dos justos, os que deram esta mensagem dos três anjos em 1844, da mesma forma Deus vai utilizá-los, aqueles que estiverem vivos agora, nesta geração, para dar a mensagem do terceiro anjo e da reforma para a saúde. Quem vão ser estes mensageiros que vão dar esta mensagem? Vamos ler no livro O Grande Conflito, na página 603 e no segundo parágrafo, e que nos está aqui a falar sobre a mensagem dos três anjos e sobre a mensagem também do quarto anjo. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilónia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem a Babilónia, desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Quem foram então os que deram esta mensagem? Vamos saltar agora para a página 606 e para o segundo parágrafo do mesmo livro, O Grande Conflito. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Mas a mensagem do terceiro anjo vai acompanhada com o seu braço direito, que é a reforma para a saúde, ou seja, vai ser dada por servos de Deus como advertência para preparar-nos para a transladação ao céu. E continua a dizer: ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Assim, esta mensagem do terceiro anjo, juntamente com o seu braço direito, vai ser dada por meio de quê? De humildes instrumentos. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilónia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. É isto que nos está a dizer o livro inspirado, O Grande Conflito. Quem são então os que vão dar esta mensagem da reforma para a saúde, juntamente com a mensagem do terceiro anjo? Acabamos agora mesmo de ver os humildes instrumentos que vão ser qualificados pela unção do Espírito Santo e não pelo preparo de instituições de ensino. São os testemunhos inspirados que dizem isto. Não somos nós que estamos a inventar.
São as palavras da própria profetisa. São as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então os que vão dar esta mensagem não são, tal como nos diz aqui, não são aqueles que estudaram em institutos, que se doutoraram, não são os que têm um PhD, não são os licenciados nas universidades, não. Esta mensagem vai ser dada por humildes instrumentos. Podemos então perguntar porquê é que Deus vai usar a humildes instrumentos para dar esta mensagem. Mas não seria lógico que fossem os próprios ministros a darem esta mensagem? Eles têm mais erudição, têm mais dom de palavra. Sabem porque é que eles não vão dar esta mensagem? Porque eles têm decidido obedecer antes aos homens do que a Deus. Eu faço-te o convite, meu querido irmão ou irmã, que me estás agora a escutar, que pregues esta mensagem na tua igreja. Prega esta mensagem, enche-te de coragem, obedece a Deus e vais ver os resultados de pregares esta mensagem na tua igreja. É por isso que nós estamos a utilizar as redes sociais, estamos a utilizar os nossos lares para proclamar esta mensagem, porque as igrejas, às quais na maioria nós já pertencemos, nos vimos obrigados a separar-nos delas, porque não nos deixaram dar esta mensagem. E se porventura a demos, acabamos por ser expulsos, por sermos riscados da igreja corporativa. Por isso, peço-vos que não creiam em mim, mas preguem esta mensagem tal como está escrita na Bíblia e no Espírito de Profecia e verão os resultados que vão ter. Por vezes tenho ouvido alguns irmãos dizer que devemos permanecer na corporação adventista para podermos pregar estas mensagens. E eles dizem que têm que estar lá dentro para que os irmãos ouçam estas verdades. Mas isto é uma falsa desculpa. Pois se estes que dizem que têm que se permanecer nestas instituições para se pregar esta verdade, eles mesmo não as pregam porque têm medo de ser expulsos e riscados da igreja. Esta é a triste realidade, meus irmãos. Estão-se enganando a eles mesmos. Existe um texto das Escrituras, mais propriamente no Evangelho de João, capítulo 12, que retrata muito bem estes membros da corporação adventista. E isto encontra-se no versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. E criam em quem? Em Jesus, em toda a sua mensagem, incluindo o braço direito de Jesus, que é a mensagem para a saúde. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, não pregavam abertamente estas mensagens por medo dos líderes, por medo de serem levados ao sinédrio, ou seja, ao conselho da igreja, e serem expulsos por pregar a verdade presente. Mas vejamos uma outra razão também porque eles não pregam estas mensagens abertamente. O versículo 42 vai nos revelar o seu verdadeiro motivo. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o que podemos entender aqui por amar mais a glória dos homens atualmente? Significa amar mais a posição que temos dentro da instituição. Pastor, ancião de igreja, tesoureiro, diretor ou diretora da escola sabatina, diretora das Dorcas ou da Adra, diretor ou diretora de jovens, diácono, diaconisa, etc. Estes cargos dos oficiais da igreja que lhes dão uma posição de destaque dentro da corporação adventista, como também não o quererem perder o seu grupo de amigos dentro da instituição, os leva a renunciar à glória de Deus e a amar mais a glória dos homens. Estamos aqui a referir-nos apenas àqueles que já conhecem a verdade presente e não a outros irmãos que ainda não despertaram e não foi-lhes mostrado que se encontram no erro. Estes que conhecem, mas que são como cães mudos, tal como nos diz o profeta Isaías, se não se arrependerem da sua covardia e não deixarem de se preocupar mais com a glória que os homens lhe dão do que com a glória de Deus, acabarão também por se perder. Isto é um aviso para todos nós.
quando estamos mais preocupados em receber a glória dos homens do que em glorificar ao Deus do universo, algo está mal na nossa vida espiritual. Como podemos, no futuro, muito próximo, irmãos, enfrentar a grande crise que se aproxima, quando teremos que responder individualmente perante os juízes e magistrados deste mundo individualmente? Se perante o Sinédrio, ou seja, perante os líderes apóstatas adventistas, fraquejamos e nos calamos para que não sejamos riscados ou expulsos da sinagoga, quanto mais não será a nossa fraqueza perante os poderosos juízes e magistrados deste mundo ao termos que responder pela nossa fé. Vejamos agora esta passagem que se encontra no livro O Grande Conflito, página 608, no segundo parágrafo, e que está ligada com o que acabamos de mencionar. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Aqui está a falar-nos de uma classe que não é pequena. O que é que nos diz aqui? Que é numerosa, que professa só de boca a mensagem do terceiro anjo, mas que não a pratica, pois praticá-la significa ser-lhe obediente e proclamá-la aos outros, proclamar e viver a mensagem de pró-saúde. E o que é que nos diz a seguir? Abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Ou seja, como professavam só de boca que criam na mensagem do terceiro anjo, acabam por abandonar a sua posição e passam para as fileiras do inimigo. Os que permanecem na instituição adventista e não vivem nem proclamam abertamente a mensagem do terceiro anjo, que faz parte da reforma pró-saúde, vão passar completamente para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Por isso, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, que me estão agora a escutar, se nós rejeitamos a mensagem do terceiro anjo com a reforma pró-saúde e também não a proclamamos abertamente aos outros, cedo ou tarde rejeitaremos o sábado e ser-nos-á colocado a marca da besta. E vejamos o que nos continua a dizer o mesmo livro. Neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. Por isso faço-te o convite, para que pregues esta mensagem na tua igreja. E agora vais observar o que te vai esperar. O Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem seu dever, sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade, a oposição e vitupério romper sobre eles, alguns, vencidos pela consternação, estarão prontos para exclamar: se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava. Contudo, não podem voltar. Então, sentindo o seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso, em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar a advertência. Deus lhes pôs a verdade no coração e não podiam eximir-se de proclamá-la. Por isso faço-te o convite, meu irmão, a que pregues esta mensagem e te darás conta do que te espera, o que terás que padecer. Por isso o Senhor nos está a ordenar, a estes servos humildes, a estes leigos. Por isso Deus permitiu que na obra final se levantasse um movimento de sustento próprio. E sabem como é que lhe chama a mensageira do Senhor?
a este grande acontecimento do qual estamos a viver? Voltemos ao livro O Grande Conflito, mas agora na página 604 e no primeiro parágrafo. Esta a razão de ser do movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilónia. Este é um movimento leigo, que a Igreja ou corporação lhe chama de movimento dissidente, mas este movimento leigo é o que vai fazer o seguinte chamado. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada: sai dela, povo meu! Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Damos-nos conta que a mensageira do Senhor chama esta mensagem de movimento. É um movimento leigo. É um movimento do sustento próprio. Não é como a corporação adventista afirma, que são eles que irão dar esta mensagem. Pois eles, neste mesmo momento de relativa paz, não o estão a dar, quanto mais quando vierem os tempos difíceis e trabalhosos. E porquê é que eles hoje não estão dando esta mensagem? Porque já fizeram um pacto com o Vaticano. Fizeram um pacto com as outras religiões sobre o concílio ecuménico, comprometendo-se com uma falsa liberdade religiosa, que não é mais do que não poderem mais proclamar a mensagem dos três anjos, pois esta mensagem denuncia todos os pecados de Babilónia. Alguns poderão até dizer: não, o que tu estás a dizer é uma mentira. Mas, meus queridos irmãos, existem muitíssimas provas, muitíssimas evidências de que já fizeram um pacto com eles e por isso não podem dar a mensagem do terceiro anjo. O papado, o sistema ecuménico amordaçou-os para que não possam dar esta mensagem. Por isso o Senhor diz-nos através da sua mensageira que ele tem uma controvérsia com o seu povo. Que tremendo que Deus tenha uma controvérsia com o seu povo. E sabem porquê? Porque rejeitaram esta mensagem. Sabem o que é que fizeram? Vejamos o que se encontra aqui neste slide. Aqui vemos que em 1844, Deus, por intermédio do profeta Daniel, no capítulo 8 e no versículo 14, mostra-nos que o nosso grande sumo sacerdote passou do lugar santo para o lugar santíssimo. No lugar santo, quando nós vamos à história, era permitido por Deus comer certos alimentos que Deus tinha permitido que se comessem. Mas quando o nosso grande sumo sacerdote passou do lugar santo para o lugar santíssimo e se encontra perante a arca do testemunho no templo celestial, e que na arca do testemunho havia a vara de Arão e também o vaso com maná, o povo adventista deu-se conta de que Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, havia fechado a porta do lugar santo e agora havia aberto a porta do lugar santíssimo, e ao entrar o remanescente no lugar santíssimo, deram-se conta de que tinham que fazer uma reforma na sua forma de viver, uma reforma na sua forma de pensar, uma reforma na sua forma de comer. E por isso, quando nós agora vamos aos testemunhos, e em especial ao livro de Primeiros Escritos, na página 43 e no segundo parágrafo, vejamos o que nos diz sobre a porta aberta e a porta fechada. Os inimigos da verdade presente. E qual é a verdade presente para este tempo, meus irmãos? A mensagem dos três anjos e a reforma para a saúde, os 7 pilares da fé adventista. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou. Sabe o que é que isto quer dizer? Que os inimigos da verdade presente que querem continuar a viver no lugar santo, querem fazer crer ao povo que na atualidade podemos comer o que Deus já proibiu. Estes inimigos da verdade presente têm pisoteado a mensagem dos três anjos, a mensagem da reforma pró-saúde. Estão lutando contra a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e contra o próprio Deus. Vejamos o que nos continua a dizer. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo,
que ele abriu em 1844, no qual está a arca contendo as 2 tábuas de pedra, onde estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Jeová. E vejamos quem está a dirigir aqueles que estão a fechar a porta do lugar santíssimo e a abrir a porta do lugar santo. Vejam quem está a dirigi-los. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Este tempo de selamento começou em 1844. Estamos a dar-nos conta de que o inimigo das almas está a desviar da mente do povo para o significado de estar num lugar santíssimo. Por isso é que este movimento sustento próprio é aquele que vai dar a mensagem do alto clamor, a mensagem de Apocalipse 18. Por isso, nós somos a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que é morna e que Deus se desagrada dela. Por isso nós vamos ver que da igreja de Laodiceia, desta igreja vai sair um remanescente, tal como já observamos em Ezequiel no capítulo 9. E este remanescente vai estar preparado para a transladação, porque tem o caráter do Deus Santo. Vejamos o que nos diz esta passagem do Espírito de Profecia no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 494 e no 2º parágrafo. Revelou-me que os que estão guardando os seus mandamentos deverão ser postos em relação sagrada com ele e, por meio da temperança observada no comer e no beber, conservar o espírito e o corpo nas condições mais favoráveis para o seu serviço. Qual é então o desejo de Deus? O que é que foi revelado por meio da profetisa? Que este povo deve se colocar numa relação sagrada com Deus e serem temperantes no comer e no beber, a fim de conservarem o seu espírito e corpo para o servirem da melhor forma. A serva do Senhor escreveu no manuscrito 1 de 1863 e que também se encontra no livro Mulher de Visão na página 103 o seguinte: vi que era um dever sagrado cuidar de nossa saúde e despertar outros para seus deveres, e ainda assim não assumir o fardo de seus casos sobre nós. No entanto, temos o dever de falar, de sair contra a intemperança de todos os tipos, intemperança no trabalho, no comer, no beber e no usar medicamentos, e então apontar-lhes o grande remédio de Deus. O que é que nos está aqui a dizer, meus irmãos? Que nós, além de devermos cuidar da nossa saúde, devemos ajudar àqueles que por ignorância se mantiveram intemperantes e adoeceram por isso. Mas, em contrapartida, não devemos assumir encargos para com aqueles que se desejam manter na intemperança e por isso estão doentes. Vamos agora novamente ao livro de Ezequiel, capítulo 9, mas agora ao versículo 11. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava ao tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandastes. Este anjo foi obediente à palavra de Deus, porque diz que fez tudo conforme Deus lhe mandou. Assim, da mesma forma, meus irmãos, façamos o que Deus nos tem pedido, para que possamos dizer ao nosso Deus Todo-Poderoso que fizemos tudo conforme nos mandastes. Fazemos-te mais uma vez o convite. Dá esta mensagem na tua igreja e vais ver se vais ou não vais terminar com um grupo separado, um grupo de sustento próprio, um grupo leigo que vai preferir reunir-se tal como os valdenses, tal como os albigenses, como os hugonotes, como todos aqueles fiéis do estandarte da verdade que tiveram que se reunir debaixo de uma árvore lá nos Alpes, à beira de um rio, numa caverna, etc. E sabem porquê? Porque foram rejeitados e perseguidos pelos seus líderes, pelos seus dirigentes e pela sua própria igreja. Se não me crês, estuda o livro Grande Conflito da Mensageira do Senhor e leiamos também o capítulo 16 do Evangelho de João, nos versículos de 1 a 4.
Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vô-lo tenha dito. Estás a dar-te conta do que vão fazer com o remanescente? É isto que vão fazer. É isto que sempre fizeram na história do povo de Deus. E sabes porque é que eles já estão a fazer e vão continuar a fazê-lo? Porque rejeitaram a mensagem do terceiro anjo. Por isso, o título do nosso último estudo desta série é A Mensagem do Terceiro Anjo e a Rejeição da Reforma para a Saúde. Como consequência de rejeitarem a mensagem do terceiro anjo, é porque também rejeitaram a mensagem do primeiro e do segundo anjo. E ao rejeitarem a mensagem do terceiro anjo, rejeitam automaticamente o braço direito da mesma mensagem. Por isso, quando nós avançamos, encontramos que a mensageira do Senhor nos diz, por exemplo, aqui neste livro, Medicina e Salvação, na página 238 e no terceiro parágrafo, ela diz-nos então o seguinte: os que saem para empenhar-se na obra do ministério precisam ser entendidos na questão da reforma de saúde. Aqueles homens que, após a experiência de muitos anos, ainda não apreciam a obra médico-missionária, não devem ser indicados para presidir sobre nossas igrejas. Estás a dar-te conta como este testemunho inspirado é bem claro para o nosso tempo? Porque este era o acordo que tinham chegado os pioneiros adventistas, tal como já tínhamos apresentado no nosso penúltimo estudo, e que está publicado num documento oficial da Igreja Adventista do sétimo dia da altura. Ele encontra-se na Advent Review and Sabbath Herald de 8 de novembro de 1870. E voltamos novamente aqui a apresentá-lo. Eles já tinham chegado a este acordo de que todo o ministro que fosse empregado na organização teria que conhecer perfeitamente a reforma para a saúde, mas não só conhecê-la, como também vivê-la. Mas a realidade das coisas hoje é que desde os púlpitos ensinam-te a ir contra a palavra escrita, contra os testemunhos e ensinam-te uma falsa reforma para a saúde. Mas a profecia do Senhor continua a dizer-nos: e não devem ser indicados para presidir sobre nossas igrejas. Não estão andando na luz da verdade presente. Os que amam a verdade e estimam a questão da temperança em todos os seus aspectos não devem ser postos sob a direção de um obreiro que não abraçou a luz que Deus deu sobre a reforma de saúde. Que Deus que ajude pode um homem ser para uma igreja se não está andando na luz? Meu querido irmão, minha querida irmã, tu que estás aí, supostamente sob a liderança do ministro, de um ministério que não guarda a reforma para a saúde e que não tem conhecimento desta mensagem, ou pior ainda, que tem anos e anos no ministério, anos no adventismo, mas continua a rejeitar esta mensagem. Tu estás simplesmente a seguir a um cego que te vai levar ao precipício fatal. E diz aqui, não sou eu que digo, que tu não deves estar subordinado a nenhum ministro que não guarda a reforma para a saúde. Mas sabem qual é a realidade? Que muitíssimos estão subordinados a muitos ministros que não guardam a reforma para a saúde. No nosso último estudo apresentámos um pequeno vídeo de um líder que promove abertamente nas redes sociais o consumo de alimentos proibidos por Deus, mas para além desse existem muitíssimos que são a maioria, que espezinham esta mensagem dada por Deus ao seu povo remanescente e dão um péssimo exemplo para os membros da corporação adventista. Mas infelizmente estes casos de menosprezo pela reforma da pró-saúde não estão somente a ser constatados dentro da apóstata corporação adventista, não. Infelizmente existem já vários ministérios de sustento próprio, que por sinal são falsos ministérios, pois pelas suas obras os conhecereis, que também estão a transgredir as leis da saúde. Infelizmente conheço alguns que acusam a corporação adventista de grande apóstata, e que na verdade é,
Mas eles próprios também estão em grandes apostasias, como por exemplo, negam o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, a negação da divindade de Cristo, as interpretações futuristas das trombetas, dos selos, de Daniel 12, dos 1260, 1290, 1335 dias, no futuro. Isto é trágico, meus queridos irmãos. Vivemos atualmente no ápice da apostasia ômega. Meus queridos amigos e meus queridos irmãos, não tomem esta mensagem como um ataque pessoal a quem quer que seja, mas sim como uma advertência que Deus nos envia a cada um de nós para que não rejeitemos a luz que nos tem sido dada. Esta mensagem, como já vimos dizendo ao longo desta série de estudos, tem como objetivo único preparar um povo para a transladação ao céu. Se nós não vencermos os nossos apetites pervertidos, não nos sentiríamos bem no céu onde esses apetites pervertidos não podem ser satisfeitos. Seria penoso para nós estarmos ali num lugar santo e em que tudo é perfeito e belo. Por isso, a necessidade que todos temos de, com a ajuda do Espírito Santo, vencermos as nossas inclinações da carne. Se houve tantos homens e mulheres no passado que, pelo poder do alto, venceram as concupiscências da carne, o mesmo pode acontecer connosco. Estejamos certos que Deus terá esse povo para, neste tempo final, os transladar para o céu. Voltemos à última frase que acabamos de ler. Que ajuda pode um homem ser para uma igreja se não está andando na luz? Estamos a dar-nos conta do que isto significa? Eu poderia dizer desta mesma frase o seguinte: que ajuda pode oferecer um homem que rejeita o espírito de profecia, que rejeita a palavra escrita, que rejeita a doutrina correta dos pioneiros adventistas, que rejeita a mensagem historicista, que rejeita os 7 pilares da fé adventista, que rejeita as mensagens do lugar santíssimo. Que ajuda nos pode dar este ministro? Nenhuma ajuda. Por isso ela continua a dizer-nos: é necessário uma reforma entre o povo, mas essa deve começar seu trabalho purificador. Por quem? O que nos diz aqui? Pelos pastores. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469. Por onde então deve começar a reforma de acordo com o Espírito de profecia, mais uma vez, meus irmãos? Pelos pastores. Por isso, na nossa anterior apresentação, lemos a carta que a Mensageiro do Senhor dirigiu ao Presidente da Conferência Geral de então, o pastor Irving. Eles são os dirigentes, os pastores, os anciãos, os diretores departamentais. Por isso, no nosso estudo anterior, também vos apresentámos como estes líderes rejeitam a reforma para a saúde. Temos dito que esta mensagem é para aqueles que têm o coração dispostos para ouvir o que o testemunho do Espírito de profecia diz, assim também como as Sagradas Escrituras. Vejam o que diz a Mensageira do Senhor e não o que nós dizemos. Sua desconsideração pela reforma de saúde o desqualifica para levantar-se como mensageiro do Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 378, primeiro parágrafo. O que é que nos diz então aqui? Ignorar voluntariamente. Sim, meus irmãos. Se nós decidimos ignorar voluntariamente a reforma pró-saúde, não somos mensageiros de Deus. É isto que nos está aqui a dizer. E não são palavras minhas. Outras passagens que ela também menciona são estas. E vejamos o que elas nos dizem. Não devemos dar um testemunho decidido contra a transigência com o apetite pervertido? Porventura os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tendem a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Desprezarão a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes faz?
Conselhos sobre o regime alimentar, página 404, terceiro parágrafo. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime, pois isto trará confusão. Sua desconsideração da reforma de saúde desqualifica-o para estar como mensageiro do Senhor. Conselhos sobre o regime alimentar, página 453, quarto parágrafo. Vamos mais uma. De todos os homens do mundo, o médico e o ministro, especialmente, devem possuir hábitos estritamente temperantes. É pecado intencional da parte deles serem ignorantes às leis da saúde ou a elas indiferentes. Conselhos sobre saúde, página 322, primeiro parágrafo. A menos que pratiquem genuína temperança, não podem nem desejarão ser suscetíveis à santificadora influência da verdade. Nossos pastores devem tornar-se inteligentes nesta questão. Conselhos sobre saúde, página 449, segundo parágrafo. Estamos a dar-nos conta do que nos diz aqui o Espírito de Profecia? Vejam que responsabilidade perante Deus têm aqueles que sustentam com os seus dízimos e ofertas os pastores que não guardam a reforma para a saúde. Aqueles que se sujeitam ao ministro que rejeita a mensagem do terceiro anjo, que rejeita o braço direito de Jesus. Vejam o que nos diz o Espírito de Profecia, o que lhes vai ocorrer, tanto aos ministros como também àqueles que os mantêm. Vejam o que Deus nos diz neste livro de Primeiros Escritos, página 282 e no primeiro parágrafo. O povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e os exprobrava, dizendo: Não nos advertistes, disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes: Paz, paz, para aclamardes todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declarastes serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. Estamos conscientes da gravidade do que nos está aqui a dizer o Espírito de Profecia? Por isso, como igreja, pisotearam esta mensagem e não se dão conta que este Deus santo e zeloso, num futuro muito próximo, vai executar o seu juízo. Esse juízo que se começou a efetuar no lugar santíssimo, onde todas as nossas obras estão a ser registadas. Por isso, quando vamos ao Espírito de Profecia, vamos encontrar estas declarações que a mensageira do Senhor, por inspiração divina, nos faz ver. Vejam o que ela nos diz em Testemunhos para a Igreja, volume 2 e na página 552. Como há ais sobre aqueles que pregam a verdade enquanto não são santificados no coração e na vida, há também ais para os que recebem e mantêm os não santificados na posição em que não podem ocupar. Por isso te digo que não importa que estejas na corporação ou que estejas num qualquer grupo, enquanto estiveres contra os testemunhos, enquanto estejas a rejeitar a mensagem da verdade presente, de nada te serve que o teu nome esteja nos registros de uma igreja. Se continuas a sustentar e a apoiar ministros, pregadores, professores que não são santificados no coração e na vida, os ais ou maldições, como estamos aqui a ler, não são somente para os que pregam e não são santificados, mas também para aqueles que os mantêm e sustêm com os seus dízimos e ofertas. Se continuas a devolver os teus dízimos e as tuas ofertas para estas instituições, para ministros, para pregadores, para obreiros e missionários que não são santificados no coração e na vida com a mensagem dos 3 anjos, a qual está incluída a reforma para a saúde, tu és considerado aos olhos do céu como um traidor, porque estás a desbaratar os recursos que Deus te dá
para promover e sustentar o erro e homens ímpios. Os que todavia têm a percepção do Espírito Santo, aqueles que todavia estão lutando para obedecer a Deus e não ao homem, aqueles que estão em dúvida, é melhor obedecer a Deus do que a uma instituição. É preferível que te reúnas com um grupo de irmãos, mesmo que sejam muito poucos, mas que estejam a viver a palavra escrita e estejam na mensagem da verdade presente, do que estares num lugar onde te ensinam falsas teorias, onde se ensina a mensagem de Babilónia. Já realizámos um estudo sobre dízimos e ofertas, mas gostaríamos de realçar aqui mais 2 passagens sobre esta questão. As igrejas devem despertar. Os membros devem despertar do sono e começar a perguntar: como está a ser utilizado o dinheiro que colocamos na tesouraria? O Senhor deseja que seja feita uma busca atenta. Esta frase encontra-se na coleção Crest Collection, na página 120 e no 3º parágrafo. E esta é uma pergunta que qualquer um de nós deve fazer àqueles a quem estamos a colocar os nossos dízimos e ofertas. Por isso, quando ajudamos, mesmo que seja um ministério de sustento próprio da verdade presente, nós devemos pedir contas de como é que eles vão aplicar esse dinheiro. Cada ministério de sustento próprio deve ter um registro fiel de todas as entradas de dinheiro, assim como todas as despesas que se efetuam, e mostrarem a todos aqueles que contribuem monetariamente para o seu ministério. É assim que Deus nos diz aqui que se deve fazer. Devemos ser transparentes em tudo. Vejamos mais uma passagem que a serva do Senhor nos fala sobre a forma de usar os dízimos quando irmãos vinham ter com ela e lhe entregavam os mesmos. Eu própria me apropriei do meu dízimo nos casos mais necessitados que me foram trazidos ao meu conhecimento. Alguns casos têm sido apresentados perante mim durante anos e eu tenho suprido as suas necessidades a partir do dízimo, como Deus me instruiu a fazer. E se alguém me disser: irmão White, poderá apropriar-se do meu dízimo onde sabe que ele é mais necessário, eu direi: sim, eu o farei e eu filo. Louvo as irmãs que colocaram o seu dízimo onde ele é mais necessário para ajudar a fazer um trabalho que está a ser deixado por fazer. E se este assunto for publicitado, criará conhecimento que será melhor deixar como está. Não me interessa dar publicidade a este trabalho que o Senhor me nomeou para fazer e a outros também. Esta passagem encontra-se no livro Spalding and Megan Collection, página 215 e no 5º parágrafo. É assim que nós devemos também fazer. Usar os nossos dízimos para os casos que sejam mais necessários ao nosso conhecimento. E especialmente, irmãos, para os casos em que os pregadores, em que os ministros ou em que mesmo leigos preguem a mensagem do terceiro anjo juntamente com a reforma pró-saúde. Se assim não for, meus irmãos, estamos a colocar o nosso dízimo no meio de homens ímpios. Mais uma vez vos digo, meus irmãos, que se colocarmos os nossos dízimos para manter e sustentar homens que não são santificados, em instituições religiosas que traíram a mensagem do terceiro anjo, incluindo a reforma pró-saúde, a maldição de Deus repousará sobre nós. Vejamos agora, meus queridos irmãos, esta tremenda passagem do Espírito de Profecia, que se encontra em 1 Escritos, página 124 e no 3º parágrafo. Foi-me mostrada a necessidade dos que querem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são mandamentos de homens. Estes escritos não são somente para aqueles que estão congregados na conferência geral, na corporação, não. Estes testemunhos também foram escritos para aqueles grupos de sustento próprio, para aqueles grupos independentes que rejeitam a mensagem historicista adventista, que estão ensinando teorias jesuítas sobre a interpretação futurista, como as trombetas no futuro, os selos no futuro e outras situações que já falámos anteriormente, que estão a beber novos erros diariamente, que também para aqueles que negam a divindade da terceira pessoa divina, que é o Espírito Santo,
para aqueles que negam que Cristo também é Deus e o Espírito Santo também o é como pessoa, independente do Pai e do Filho. Sim, é também para esses que negam o trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, para aqueles que negam os 7 pilares adventistas originais e para aqueles que ensinam uma falsa educação, um falso sustento próprio, em que eles próprios centralizam os dízimos e as suas ofertas e que criam filiais em outros países. Esta passagem é muito clara ao nos dizer que nos devemos separar daqueles que estão diariamente a absorver novos erros. E continua a passagem a dizer-nos o seguinte: a influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou, livres e regozijar na verdade. E vejam agora como Deus se sente quando não acatamos esta sua ordem. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso sermos obrigados, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Poderá Deus guardar-nos então destes erros satânicos que são colocados ao povo nessas reuniões? O que é que lemos aqui? A menos que sejamos convidados para lá ir pregar a verdade, Ele não nos guardará. E porquê? Porque estamos a desobedecer-lhe voluntariamente. E vejam agora esta última frase acerca dos anjos. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Esta mesma passagem de Espírito de Profecia também é aplicada àquilo que vemos e ouvimos, através mesmo de pregações que vemos e ouvimos em vídeos. Todas as semanas recebo através do WhatsApp ou do Telegram muitos vídeos que amigos e irmãos me enviam. Alguns pedem que eu os veja e lhes dê a minha opinião. Mas a não ser que provenham de pregadores fidedignos, eu geralmente ou muito raramente posso vê-los. Pois esta passagem de Espírito de Profecia também tem que ser aplicada para os vídeos dos pregadores que ensinam o erro. Temos que ser muito seletivos, meus queridos irmãos, pois a maioria dos vídeos que circulam no YouTube, no Facebook e outras redes sociais, mesmo com a roupagem adventista, nada tem a ver com a verdadeira mensagem adventista historicista da verdade presente. Por isso, sejamos muito seletivos naquilo que vemos e ouvimos. Quando assim for, e conscientemente estamos a ouvir e a ver o erro, Deus não nos guardará. E mais, os anjos cessam o seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo e anjos maus se acampam ao nosso redor e ficamos contaminados com as trevas. E vejamos agora o parágrafo seguinte deste mesmo livro. Vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossa mente não deve ser assim desviada, mas deve ocupar-se com a verdade presente e em buscar sabedoria que nos permita alcançar mais completamente conhecimento de nossa posição, a fim de com mansidão podermos apresentar nas Escrituras a razão de nossa esperança. Enquanto falsas doutrinas e perigosos erros são impingidos à mente, esta não pode estar posta na verdade que deve capacitar e preparar a casa de Israel para estar em pé no dia do Senhor. Por isso, mais uma vez vos digo, meus queridos irmãos, não percamos tempo em ouvir fábulas, em ouvir aquilo que não é pão, que não é a verdadeira palavra de Deus. O tempo é tão curto. E por que é que nós vamos assistir a vídeos e pregadores que não passam mais do que uma mensagem especulativa e que excitam a mente e os sentidos? Reparem nas audiências e nas visualizações que esses pregadores têm e comparem com aqueles que estão pregando a verdade presente, o Evangelho sem filtro, a mensagem adventista historicista. Se quiséssemos aumentar as visualizações e as audiências, era muito simples. Bastava-nos colocar assuntos e títulos que apelam ao sensacionalismo, à excitação dos sentidos, mas essa não é a vontade de Deus, e muito menos a sua mensagem para o tempo presente. O que é que tu vais decidir, meu irmão, minha irmã? Vais preferir obedecer antes aos homens do que a Deus?
sabes que a mensagem do terceiro anjo, se há algo que tem, é verdade e espírito de profecia. E sabes o que é que não tem a mensagem do terceiro anjo? Esta mensagem não tem sensacionalismo, sentimentalismo, excitação. Não se deixa guiar pelo coração, pela emoção. Deixa-se guiar pela palavra escrita. Por isso, para podermos obedecer à mensagem do terceiro anjo e podermos obedecer à reforma pró-saúde, o nosso eu tem que morrer, para podermos obedecer a esta mensagem. Por isso, hoje, o Senhor está-te a fazer este convite através do Espírito de Profecia. Vejamos o que nos diz este último slide do Espírito de Profecia. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Conselhos sobre o regime alimentar, página 380, quarto parágrafo. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra quanto à reforma da saúde se convertam. Testemunhos para a Igreja, página 377, terceiro parágrafo. E temos aqui a última passagem da serva do Senhor. A abstinência de todo o alimento e bebida prejudiciais é fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo o hábito e apetite prejudiciais. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 113, primeiro parágrafo. Este é o convite, meus irmãos. Chegamos ao final desta série de apresentações acerca da reforma para a saúde. Foram no total 6 estudos que apresentámos desde o Éden até ao remanescente final e fiel. E observamos que desde o Éden Deus deu ao seu plano original no regime alimentar. Infelizmente, Eva decidiu escolher a sua própria dieta e Adão também decidiu aceitar essa dieta. Depois da morte do Cordeiro, eles decidiram vindicar esse caminho e mantiveram-se fiéis à obediência ao regime alimentar. Os antediluvianos, fiéis juntamente com o fiel Noé, eram vegetarianos. Eles obedeceram completamente ao regime alimentar. Deus destruiu os antediluvianos porque novamente eles decidiram exercer e escolher o seu próprio regime alimentar, consumindo o que Deus havia proibido. Depois do dilúvio, Deus deu permissão para que comessem certos alimentos, em que incluiu a carne de animais limpos. Só nessa altura Deus havia dado essa permissão porque a terra se encontrava sem vegetação, devido ao dilúvio, e também porque Deus queria encurtar significativamente a vida dos homens para que no futuro não se desenvolvesse tanta maldade entre eles. Depois do dilúvio, os pós-diluvianos novamente decidiram fazer o seu próprio regime alimentar. Chegámos ao tempo de Moisés, quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito e Deus decidiu enviar um regime alimentar baseado novamente no alimento de origem vegetal. Mas juntamente com o povo de Israel que saiu do Egito, veio uma multidão mista com ele e decidiram escolher novamente o seu próprio regime alimentar. Chegámos ao tempo de Jesus e no seu tempo Deus havia ainda dado permissão para o povo comer certos alimentos, contudo com certas restrições. O nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu a essas restrições. E agora, Deus na nossa geração, no nosso tempo, e a nós como remanescente, proibiu-nos de comer certas coisas. E sabem porquê? Porque nós somos a geração que vai ser transladada ao céu. Nós somos a geração a qual todo o universo espera ver em nós refletida a mesma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, fazemos-te o convite para que te unas a este remanescente, que te unas a este grupo fiel de Deus, que tal como diz o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Com esta série de estudos sobre a reforma da saúde, ficaram alguns assuntos práticos por apresentar, tais como os 8 remédios divinos, mas esses assuntos estão bem delineados nestes livros que aqui estamos a colocar neste slide. Mais nomeadamente, conselhos sobre o regime alimentar, conselhos sobre a saúde, a ciência do bom viver, medicina e salvação e temperança. Estes livros estão disponíveis na internet para quem os queira consultar e baixar. Mas se porventura os desejardes,
nós podemos enviar-vos em PDF através dos nossos contactos que encontram-se no final desta apresentação. No nosso Ministério de Sustento Próprio Historicista Evangelho Eterno, acabamos de editar em língua portuguesa e com muito gosto um pequeno livro com o título A Relação entre as 8 Leis de Saúde e os 10 Mandamentos. Esta obra, baseada nas Sagradas Escrituras e nos testemunhos de Espírito e Profecia, tem como objetivo ajudar o leitor a entender a íntima relação que existem entre as leis de saúde, que estão englobadas na mensagem do braço direito do terceiro anjo, e a lei dos 10 mandamentos. Se desejares possuir este pequeno livro em PDF, faz-nos o pedido através dos contactos que estão também no final desta apresentação. Se porventura não vistes os nossos temas anteriores, todos os nossos temas, podes encontrá-los no nosso canal do YouTube Evangelho Eterno 1. E aqui temos todos estes vídeos desta série da Reforma para a Saúde. Aqui estão colocados também todos os outros nossos temas. Tentamos sempre colocar todas as semanas, com a ajuda de Deus, uma nova apresentação com a mensagem adventista historicista. Não podemos deixar de agradecer a todos aqueles que estiveram connosco hoje e durante toda esta série de 6 apresentações. Que todos nós possamos tirar ilações do que é realmente a mensagem da Reforma para a Saúde e a possamos colocar em prática em nossas vidas, sendo nós assim um testemunho vivo para com todos aqueles com quem contactamos. Que Deus vos abençoe a todos e até ao nosso próximo estudo.